Já era ruim a situação política do país. O Moro só acirrou essa situação política do país. Se ele tem razão ou não, isso não é problema meu, é problema do Supremo, da PGR e da Câmara, se for aberto um processo de impeachment contra o presidente. Há fontes do Palácio que acusam o Moro também de usar a polícia para fazer investigação seletiva e daí por diante. Não tomar providências necessárias, isso o presidente fala, para investigar o assassinato, a tentativa de homicídio que ele sofreu, para investigar se há corrupção em determinados órgãos da polícia, daí por diante. Isso não é problema meu. Quem tem que investigar, quem tem que analisar à luz da lei, e só à luz da lei, é o Supremo. Né? E depois a PGR e a Câmara que decidam. Mas que está criado um imbróglio impressionante, tá. E o presidente, a gente tem que concordar com uma coisa, ele colabora para isso também. Porque ontem eu falei, olha, foi até uma boa o juiz Alexandre impugnar o nome do Ramagem, que tem ligação com o filho do Bolsonaro, será se tem com o Bolsonaro ou não, é amigo ou não, porque aí ele escolhe um nome de consenso, como ele acertou no Mendonça e foi elogiado, ele tem uma oportunidade para botar outro cara lá e segue o barco, porque ele já tem problema pra caramba. E nós temos um problema chamado coronavírus, que está matando pessoas. E o presidente chegou ontem, não sei se ontem ou hoje, a dizer que nós estivemos à beira de uma crise institucional. Quer dizer que quase ele meteu o pé na jaca por causa da discussão dele com o Supremo. Só faltava isso para acontecer no Brasil agora. Não faltava mais nada para acontecer. Primeiro que eu já estou de saco cheio dessa briga política com gente morrendo pra caramba por aí. Esses políticos têm que pensar primeiro no povo. E não em eleição para 22. Precisa saber se vai ter gente para votar em 22 também. E precisam cuidar de pessoas que estão morrendo de fome, distribuir esse auxílio direito, ver até que ponto a quarentena pode ser mantida ou não, o isolamento deve ser mantido ou não. E fica essa brigaiada política que agora entra num campo muito perigoso, porque deixa de ser só entre o poder executivo e o legislativo e passa também para o âmbito da justiça com o Supremo Tribunal. O senhor não acha essa combinação de valores muito perigosa, doutor? Obrigado, bom dia por ter esperado e pela paciência. Bom dia, prazer te ouvir, o prazer poder falar com os teus ouvintes. Antes de mais nada, para nós, para a Ordem dos Advogados do Brasil, o quadro é muito grave. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal pedindo, em última instância, exatamente esse pensamento que agora é hora de focar, agora é hora de tratar da pandemia, né? Do socorro aos mais pobres, aos pequenos e médios empresários, aqueles que não têm como sobreviver, não têm um prato de comida para poder implementar essa dura política de isolamento. Ninguém é capaz de dizer que não seja uma política duríssima, as pessoas estão angustiadas, isoladas e com fome, isso é absolutamente impossível. Nós fomos ao Supremo, o mesmo ministro Alexandre de Moraes intimou o presidente da República de próprio punho, assinando com o doutor André Mendonça, que é uma pessoa seríssima, a quem publicamente aqui quero cumprimentar pela nomeação para ministro da Justiça. O presidente disse que observaria as determinações da área de saúde e que faria essa prioridade, ou seja, faria desse momento esse momento de tratar da doença. Infelizmente, não é esse o quadro que vai, dia após dia, ficando consolidado. É um quadro de crise econômica que nós já tínhamos, com um quadro de crise de saúde gravíssimo, talvez a maior em séculos, e, em conjunto, agora, uma crise política, que era algo que não tínhamos, né? A crise política ela foi gerada, na maior parte dos momentos, pela própria atuação do presidente, quando afasta o ministro da Saúde, porque ele estava aparecendo demais, ou quando entra em conflito com o seu ministro da Justiça num tema seríssimo, né? Ou seja, aparelhamento ou não, e aqui eu não quero tomar como dado nada, mas aparelhamento ou não, busca de obstrução de justiça junto à Polícia Judiciária. A Polícia Federal é uma polícia do Estado, não é uma polícia do governo, né? Então, a grande reflexão que fica é esse quadro de instabilidade. E agora vem o presidente falar, nós podemos ter uma crise institucional. Olha, uma crise institucional que ele e outros atores estão ajudando
a ser produzida, né? Enquanto isso, no mundo, Datena, vai se consolidando que o Brasil hoje é um dos países que pior tem, com a condução mais deficiente do problema. Eu estou vendo uma coisa mais séria nisso, viu, doutor? Sim. O que é que significa uma crise institucional na palavra do presidente? Isso que eu estou querendo perceber. Isso é que eu não sei. Aí teria que perguntar para ele, né? O presidente, e eu digo isso publicamente, já disse antes, ele não dá preços públicos ao sistema democrático. O presidente fez algo que nunca tinha acontecido na história, pelo menos que eu conheça do país, eu sou apaixonado pela história, que é o presidente da República ir a um ato pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Então, são elementos, ele é uma profecia autorrealizável. Na medida que ele não auxilia o INSS paralisado, as estruturas burocráticas como a Caixa e o Banco do Brasil com enormes dificuldades de execução, governança, na medida que a governança não se implementa, que a União, que é a única que pode se endividar nesse momento, porque as partes, nós, as pessoas privadas, não temos capacidade de endividamento para fazer frente a essa crise. Só quem tem essa capacidade é o país, é a União Federal. Ela pode endividar o país e socorrer estados e municípios. E, na medida que ele não faz isso, nós vamos criando um caldo de cultura, vamos criando um caldo de frustração, de miséria, de raiva, que aí sim pode nos colocar em aventuras ou na mão de aventureiros que defendam a ruptura institucional. É sabido que o presidente colocou uma frase, no mínimo, terrivelmente infeliz em relação ao senhor seu pai e à morte do senhor seu pai. Isso é sabido, todo mundo sabe disso, não é? Mas essa pergunta é uma pergunta fundamental, porque se é comigo, viria no bojo da minha reação, porque eu sou um cara que age com o fígado muito mais do que praticamente com o cérebro, não é? Mas o senhor vê ambiente favorável a um processo de abertura de impeachment do senhor presidente da República nesse momento ou não? Datena, primeiro me permita falar do ponto de vista pessoal, né? Porque já que realmente houve um ataque à minha família, eu fui educado pela minha mãe, meu pai era um homem muito cristão, né? E depois eu fui educado por uma família muito religiosa de judeus em Porto Alegre, e eu sempre fui educado para o perdão, eu realmente não guardo rancor, eu não guardo ódio, eu sempre fui um que defendeu... Faz muito bem o senhor. Foi uma forma de sobrevivência minha. Por toda a dificuldade que eu passei na juventude, eu acho que eu sou uma pessoa otimista que olha para frente. E que não guarda realmente rancor. Eu não tenho rancor. Acho que o presidente agiu muito mal quando atacou a memória do meu pai, atacou uma pessoa que não está aqui para se defender, falseou, né, esse gabinete do ódio, as notícias falsas, falseou a história do meu pai. Meu pai nunca foi terrorista, meu pai era um servidor público do Estado de São Paulo, quando morreu formando em Direito. Tinha endereço conhecido, mulher e filho. Então, assim, isso não guarda o rancor. O presidente da República foi eleito legitimamente. Agora, o presidente da República, ele exerce um poder constituído. O poder constituinte é a Constituição Federal de 88 e os constituídos, como é o Executivo, dentro dos limites da lei e da Constituição. É exatamente esse limite que o presidente, dia após dia, vai dando provas de não saber bem ao certo quais são esses limites. E agora vem a público, né, volto a dizer que isso é muito sério, acusações que são de obstrução de justiça, advocacia administrativa, buscar substituir quadros da Polícia Federal. São todas acusações muito graves que, sim, né, acredito que não nesse momento, que é absolutamente imprópria a discussão de impeachment nesse momento. É isso. Absolutamente imprópria. É isso. Mas o que eu pergunto que é isso. fatos graves. Não, a pergunta é essa. É claro que desse tipo de acusação contra qualquer pessoa é grave. Contra o presidente da República é gravíssimo, é claro. E vai aparecer o outro lado do Moro também, que o presidente tem acusações para ele, apesar do inquérito ter sido aberto pelo decano só contra o presidente. Mas no bojo de uma investigação, de uma apuração, de um julgamento, aparece tudo. Mas a pergunta é exatamente essa. Era isso que eu esperava que o senhor chegasse, não é? Claro que tudo tem que ser investigado, tem que ser analisado, tem que ser julgado. E por pessoas que estão lá, não é de graça que estão lá, são consideradas pessoas notáveis. Mas esse não seria o momento adequado para a gente tomar como pauta principal, no meio de uma curva de uma pandemia,
nesse momento. Agora, é claro que isso não pode ser esquecido de jogar de lado, nem vai ser, porque vai ter o seu processo natural. Mas nesse momento, foco sobre isso é que fica complicado. Mas quando a gente até fala, porque muita gente comentou isso, até inimigos públicos do presidente, assim, olha, agora não é hora da gente falar isso. O Maia, que tinha sido atacado por ele há pouco tempo atrás, falou, olha, ô Datena, agora não é hora de discutir isso aqui não. Agora é hora da gente discutir outra coisa. Não é isso que a gente tem que discutir. Entendeu? Isso vai ser analisado, é claro. Foi aberto o inquérito, isso não é brincadeira, está lá. Né? Mas aí vem logo em seguida e acontece o que aconteceu ontem do presidente nomear o ministro, que foi elogiado pra caramba, o Mendonça e tal, botar lá o Felipe, como é o nome do cara? Levi, né? Na AGU, né? Que também parece que a maioria aprovou. Sim. E depois, logo em seguida, dizer que o ministro Alexandre, na realidade, foi colocado no Supremo por questão de amizade, que por isso estaria agindo dessa maneira e tal, e que se não interessa que a AGU, porque foi dito até um pouco antes que a AGU não iria recorrer da indicação do Ramagem para a superintendência, ia deixar para lá. O presidente até fala que tem outros nomes, então por que não pegou um outro nome e botou lá? Mas jogou mais lenha na fogueira, ou eu estou enganado? Jogou mais lenha e acho que o presidente está cometendo um erro que o cidadão não deve cometer. Ele não está ouvindo o seu advogado. Pelo que eu entendi ontem, o ministro André Mendonça, que é um advogado competentíssimo, um advogado público da melhor qualidade, da melhor tradição, ele aconselhou o presidente que se superasse esse conflito, tanto que eu não consigo entender como vai haver recurso se houve já o ato oficial, do Diário Oficial, cancelando a nomeação. Na verdade, há uma perda de objeto da ação, na minha interpretação. Então, a não ser que ele vá agora, mude novamente o Diário Oficial. Então, ele deveria ouvir o ministro da Justiça. Não é hora de crise. Eu quero aqui reafirmar isso. A ordem entende exatamente que não é hora de discutir questões que paralisam o país, como a questão de um impedimento, não é hora de discutir quem vai concorrer a que cargo em 2022, não é hora de discutir ou priorizar discussões que sejam conjunturais. Agora é hora de socorrer quem precisa e lutar pela sobrevivência do povo brasileiro. Então, seria importante para o presidente ouvir o ministro da Justiça, o advogado-geral da União, que é outro profissional competentíssimo, e superar esse quadro de desconfiança, garantindo a independência, que não é absoluta, não é uma soberania total. A Polícia Federal não pode tudo, ela pode dentro dos limites da lei, mas garantindo nesse momento essa percepção da sociedade, que hoje é contrária à posição do presidente. A maioria entende que há, sim, interesse de interferência na Polícia Federal, garantindo a lisura de todo esse processo histórico recente de combate à corrupção e de maior autonomia e independência da Polícia Federal. O Ciro disse aqui ontem, e muitas autoridades entendem dessa forma também, outras não, claro, e o povo brasileiro está dividido, boa parte a favor do Bolsonaro, mas com uma margem muito pequena, tanto na análise da Paraná Pesquisa como do Datafolha. Está a favor do Bolsonaro contra o impeachment, está a favor do Bolsonaro da saída do Sérgio Moro, mas a margem é muito pequena. Aponta uma polarização realmente do país definitiva, claro que definitiva. Está a favor do Bolsonaro, tanto que um dos grandes colunistas aí da Folha, do UOL, não sei se só do UOL, acabou dizendo que ainda não há clima nas ruas para um processo de impeachment e tal. Se bem que julgamento é julgamento, julgamento não pode ouvir a voz das ruas, né? Julgamento é técnico, é lei, e pronto, acabou, é lei. Senão, seria linchamento no julgamento. Mas muita gente diz o que o Ciro disse aqui ontem, que o Moro começou até que bem, mas depois o poder subiu a cabeça e ele já desvirtuou-se das investigações da Lava Jato, e agora a mesma coisa estava acontecendo dentro do governo Jair Bolsonaro, que ele perdeu completamente o pé da situação. O senhor entende dessa forma também sobre o ex-juiz Moro e ex-ministro Moro? Eu sou um crítico eu apoiei muito da Datena. Quando eu fiz um comentário, eu tenho a mania de ser muito franco
foi assim que eu cheguei onde cheguei na vida. Me perguntaram na minha primeira semana de presidência o que eu achava do ministro Moro virar ministro da Justiça. Eu dizia que é direito dele, é legítimo, mas era um erro profundo, né? Porque colocaria em jogo todo o processo que precisava ser corrigido em alguns pontos, na minha defesa, no entendimento da advocacia, em alguns excessos, mas um processo importante de combate à corrupção. Era um equívoco do qual ele iria se arrepender. Eu estava certo. Acho que o ministro Moro não foi um ministro da Justiça à altura do que se esperava do grande nome público que ele tem, o que não significa que ele seja uma pessoa com boa formação, acredito eu, com bons princípios, mas ele não ocupou o Ministério da Justiça com essa capacidade de diálogo. O Ministério é um ministério muito importante, muito complexo, com muitas áreas sensíveis, e por isso acho até essa sensação de otimismo com a chegada do doutor André Mendonça, porque o doutor André Mendonça é uma pessoa de diálogo. Eu vou dizendo pelo meu lado pessoal. À medida que o presidente começou a brigar com a Ordem dos Advogados, eu pedi reuniões ao ministro Moro e não fui atendido nenhuma vez, né? Nenhuma vez. O ministro se enclausurou no Ministério e não fez uma gestão da grandeza do Ministério da Justiça, o que não significa que não seja um servidor público comprometido, corajoso e aí com princípios, e eu não tenho por que duvidar disso. Está aqui no escopo da pauta que me passaram que um grupo de 102 advogados de 19 estados do Distrito Federal, que representa mais de 7 mil advogados no Brasil, chegou a entrar com um mandado de segurança para afastar, eu não sabia, o senhor da presidência da OAB por desvio de finalidade e abuso de autoridade. O senhor gostaria de responder essa pergunta, Sim. Doutor? Primeiro, a advocacia, você falou a palavra aí chave, a advocacia não está afastada do quadro de polarização da sociedade brasileira, né? Em setores muito pequenos, nós somos mais de 1.250.000 advogados no Brasil, setores muito pequenos entendem que a OAB deveria ser uma espécie de correia de transmissão do bolsonarismo. Nós não entendemos isso, a OAB tem um papel de liderança da sociedade civil, de independência, que colocou, inclusive, a OAB Nós tivemos uma pesquisa em dezembro do ano passado que nos deu 66%, pesquisa da Associação dos Magistrados, realizada pela FGV, 66% de aprovação popular. Nós estamos quase empatados com a própria Polícia Federal e com as Forças Armadas. Então, nós temos toda essa força porque temos esse papel de defesa da sociedade. Não é um papel conjunto. Opa! Restabeleça a comunicação aí o mais rápido possível, que era uma pergunta importante, mas as outras são importantes a respeito da economia. O senhor ia respondendo, o senhor pode terminar, porque tem... Então é isso. Essa ação foi julgada em procedente de plano, a inicial. O juiz, inclusive, deu uma aula de direito dizendo que o papel da OAB é exatamente esse, a defesa de políticas institucionais em defesa da Constituição. E isenção. O julgamento é técnico, é lei, não tem Sim. sentimento, não tem nada, é lei e acabou. É assim que tem que ser o julgamento. Deveria ser, né? Deveria ser. O senhor tem razão, o senhor colocou muito bem, deveria ser. Muitas vezes não é, né? Mas o que é perfeito, né? É difícil você saber o que é perfeito. Agora, o senhor com a sua experiência, não é? Com a condição de chegar à condição que chegou, nós estamos vivendo numa economia emergente, forte, né? 10ª economia do mundo, mas que sai do seu pior período de recessão, que foi o ano passado, né? Num país pobre, apesar da economia forte, porque temos uma divisão de renda brutal, né? Pouca gente tem muito dinheiro e a maioria não tem nada. Então, isso cria um caldo de cultura já de altíssima periculosidade para a estabilidade social. A gente já bateu de novo, eu acho que tem mais. Eu acho que do mesmo jeito que a gente não mede o coronavírus de verdade, como ninguém mede, porque ninguém fez teste, a não ser a Coreia do Sul, e a base é a testagem mesmo, que de ontem para hoje a Coreia do Sul não teve um caso sequer de contágio de coronavírus. Não é de morto, não. Não sei se morto, mas não teve um caso de coronavírus. Não teve um. Foi o único que testou o que dizem ser uma testagem próximo da testagem em massa, né? Mas a gente já vive num caldo de cultura social instável há muito tempo, em cima da corda bamba. Em cima disso vem um vírus assassino
que faz ter a França com quase 10 milhões de desempregados, com possibilidade de recuo aí do crescimento, quebra do produto interno bruto do PIB de 6,6%. A China, a segunda economia do mundo, que só crescia, de repente se apresenta numa quebra quase que geral. Itália, França nem se fala, e a maior potência militar do planeta tem 30 milhões de desempregados. 30 milhões de desempregados. Já tinha 26, mais 4 milhões entraram com auxílio-desemprego agora, chegando a 30 milhões. Lá nos Estados Unidos, já se faz uma perspectiva de que a crise seja mais longa, a não ser que descubram uma vacina. A Oxford está preparando uma vacina e essa vacina vai ser produzida em massa em alguns países já, principalmente a Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, seria o maior país do planeta se não tivesse dividido com o Paquistão depois da ocupação da Inglaterra. Mas 400 mil vacinas serão aplicadas lá na população da Índia e tomara que dê certo, que é a salvação da pátria. Mas fora isso, prevê-se que a maior potência do mundo, que outro dia agradeceu uma ajuda turca de não sei quantas mil máscaras que foram entregues lá para os Estados Unidos, quando você imaginou que os Estados Unidos precisaria de uma ajuda sanitária? Quando você imaginou que qualquer país do mundo precisasse de ajuda sanitária? Ninguém estava preparado para uma epidemia dessa e nem perto disso, pelo que a gente está sabendo, né? Os Estados Unidos nem saúde pública tem. O Obama tentou fazer isso, quase mataram o Obama. Mas, enfim, a perspectiva é de que a economia americana volte a se recuperar só em 2022. E o mundo gira em torno dessas economias. Como é que nós vamos sair disso? Esse é o grande caso. O senhor, como homem de leis, né, observasse a lei e pronto, acabou, né? Mas agora a gente vive num dilema que foi manchete do New York Times e continua sendo. Saúde ou economia, não é? O que o senhor, representando a OAB, analisa essa questão de muita gente com isolamento social, muita gente que já quebrou não vai se reerguer jamais, porque não tem capital de giro, são pequenos, médios, microempresários. Os caras que perderam o emprego ali não vão ter mais o emprego que tinham antes. Os autônomos estão ferrados e já grandes empresas começam a demitir. A Boeing, por exemplo, já anuncia a demissão, acho que de 16 mil trabalhadores. 16 mil trabalhadores lá nos Estados Unidos. Se lá o negócio está assim, aqui, como é que a gente pode equacionar o equilíbrio entre as pessoas que estão morrendo e vão continuar morrendo, não é? E as pessoas que estão já passando fome e que podem morrer de fome. Como é que a OAB se pronuncia a respeito disso? Para nós, Datena, as soluções de encaminhamento se dão a partir do texto constitucional. E a nossa Constituição de 88, que é tão atacada e foi tão recortada, reformada, né, num Frankenstein de quase em fascículos, ela já traz uma série de, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, a educação universal, direito social dos trabalhadores, tudo isso está lá consolidado na Constituição de 88. Para mim, aí eu falo cidadão Felipe Santa Cruz, para mim, a única forma de sairmos desse quadro sobrevivendo e avançando do ponto de vista humano é com uma visão mais solidária, com uma visão da economia menos individualista, menos egoísta. Nós temos no Brasil um processo de concentração de renda que é o segundo pior do mundo, né? Nós temos um processo de precarização do mundo do trabalho. Então, todas essas respostas estão no texto constitucional, entendendo que vai ser uma realidade de maior pobreza média, né? E que devemos, em primeiro lugar, socorrer quem precisa mais. Tudo isso está em consolidações legislativas, no sistema que já existe para o Bolsa Família, que é um sistema de Estado que começou a ser desenvolvido no governo Fernando Henrique Cardoso, depois passou pelo governo Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. Todas as políticas de Estado que venham no sentido da divisão de renda e não do acirramento da concentração de renda e da exclusão dos mais pobres são políticas de Estado que agora, na minha leitura, e acredito que na de muitos advogados, serão políticas de Estado com maior destaque.
né? As pessoas no mundo todo vão discutir como que a nação mais rica do mundo, como dito por você, não tem um sistema de saúde que atinja todo mundo. Era a grande discussão do Obama, né? Como que a nação do mundo, mais rica do mundo não gastou 20 bilhões de dólares para fazer um sistema de prevenção de pandemia, que era o orçamento do governo de George W. Bush, e gastou não sei quantos trilhões de dólares em guerra. Essas são escolhas que o mundo mais desenvolvido começará a debater e que eu acredito que vão chegar ao Brasil, que é a 10ª economia do mundo. E tem um padrão, sim. A gente fala, é pessimista em algumas coisas, mas é otimista do principal, que assim, o Brasil vem evoluindo institucionalmente a partir de 88, superamos crises duríssimas e vamos superar essa também. Não é mole não você ter uma Constituição que é diferente da maioria dos países. Vamos pegar, já estamos falando dos Estados Unidos, né? Quem fez a Constituição, os constituintes americanos eram pessoas notáveis, fizeram lá uma Constituição que tem poucas páginas, mas que começa falando em governar para o povo e pelo povo. Só isso aí já define o que é a Constituição americana. E ela foi desfeita em seguida e pronto, acabou. Aqui no Brasil já nasceu errada. Foi feita por políticos e tem causuísmo pra caramba, por isso que foi emendada pra caramba através dos tempos, que o Brasil, na verdade, processo mesmo democrático, só depois do regime militar. De lá pra cá, que nós tivemos processo democrático. Antigamente, uma república que era lá, república mais ou menos, depois teve Estado Novo, depois já se avizinhou regime de exceção, democracia, que aí a gente pode entender de duas formas. Nós aproveitamos bem a nossa democracia, não aproveitamos de um lado, porque houve muita roubalheira, meteu-se a mão no dinheiro público, se confundiu o bolso próprio com o bolso público, mas as instituições funcionaram, tanto que empicharam 2 presidentes e mandaram 2 para a cadeia. Então as instituições funcionaram, mas a nossa democracia é muito mais jovem do que a gente se diz democrático. Essa é a grande realidade. Não é verdade? Então é por isso que a nossa Constituição teve que ser emendada tantas vezes aí. Tomara que com esse texto a gente consiga proteger o país nesse momento. Dentro da Constituição, não é? Essa é uma pergunta de um leigo, agora já para um advogado e presidente da OAB. E muita gente também entende de leis, como eu não entendo de leis mesmo. Se entendesse, eu não perguntaria, eu falaria. Então é uma pergunta mesmo. Um procedimento desse contra o presidente Jair Bolsonaro, e hoje entrou outro do Fux, de uma queixa-crime contra o presidente, mas um procedimento desse, cujo inquérito foi aberto pelo decano, quanto tempo tramitaria no Supremo, em média, um processo como esse, já que houve processos anteriores no Brasil? O histórico que nós acompanhamos seria uma média de 6 meses, mas o ministro Celso Mello sai do Supremo em novembro, relator desse processo. Eu acredito que esse inquérito, desse caso, esse inquérito será mais, pelo menos no do Celso de Mello, será mais célere do que isso. Não acredito que isso não é algo que vai demorar muito tempo, não. Agora, eu quero só lembrar que já vivemos muitos episódios de impeachment, ou tentativa de impeachment, e ele é um processo que é jurídico, sim, mas a nossa doutrina, ela ensina que ele é também político, institucional. O Temer enfrentou 3 e a Câmara barrou, sim, não foi isso? Isso, foi isso mesmo. Inclusive um pedido da OAB na época. E nós, e sempre se consolidou na doutrina sobre o tema, que é também aí uma movimentação política que passa fortemente pelo Congresso Nacional, né, Datena, e que não está reunido, não tem pessoas na rua. Então, todo esse processo político que consolidou-se no Brasil como parte desse processo de impeachment, eu tenho para mim que o impeachment no Brasil vem sendo mal utilizado quase que como um voto de desconfiança. É como se o presidente perdesse sustentação. Quando ele não perde a sustentação do Congresso, ele continua presidente, por maior que seja a acusação. Quando ele perde a sustentação do Congresso, a acusação juridicamente, que não deveria ser assim, ela perde relevância, né? Acaba que é um voto de desconfiança que existe no parlamentarismo feito de forma indireta. Então, esse quadro político que também nos parece, eu não sou especialista, não sou político, mais complexo de se avaliar. Doutor, eu acho que foi uma boa conversa.
né? Eu acho que a gente tocou nos principais assuntos que deveriam ser tocados e acho que agora a gente depende de que quem acredita em Deus rezar muito, orar muito, quem não acredita e que segue a lei dos homens, que torça para que Deus, mesmo eles não acreditando, porque é a forma de você acreditar em Deus, mesmo não acreditando. Spinoza até hoje não se sabe se ele acreditava ou não em Deus, né? Ele dizia que acreditava que Deus era a natureza. Mas, de qualquer forma, a gente precisa de que alguém ilumine os nossos cientistas mundiais, talvez até brasileiros, são extremamente capazes para descobrir uma vacina contra esse terrível mal, porque senão a humanidade vai continuar vivendo aí períodos de profunda instabilidade, não só sanitária, perdendo vidas e mais vidas, mas também uma profunda crise econômica. Foi um prazer enorme falar com o senhor, doutor. Obrigado, é uma honra para mim, estou à sua disposição, prazer falar, dizer que eu também acredito que nós vamos superar, com a graça de Deus isso vai passar, pedindo aos nossos homens públicos serenidade, que a gente possa cuidar do que importa, que é da saúde do povo. Muito obrigado, bom dia a você. Um abraço grande.